E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui, dia 27/3, quarta-feira, para esse mega desse pregão aqui, para a gente visualizar juntos esse vídeo de fechamento, com as possibilidades, a gente mapear o cenário que a gente visualizou hoje dentro da nossa metodologia, localizar as oportunidades tanto compradoras quanto vendedoras, a leitura que a gente executou nesse pregão de hoje. Eu tive aqui um momento de um pouco viés, eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes a gente chega enviesado pro pregão, não consegue localizar boas operações por conta de viés, mas conseguir aqui eliminar a questão viés e conseguir aí aproveitar a movimentação que a gente tinha de acordo com a leitura do nosso próprio operacional. Então, antes da gente ir pro vídeo de fechamento, deixa já o dedo aqui ó, no like, vamos compartilhar aí também com os colegas aí que gostam dessa metodologia ou então desse tipo de leitura pelo operacional do Oliver. E também se inscreve aqui no canal, ajuda a atingir aí o objetivo dos 1000 inscritos. Bom pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui de fechamento pelos 60 minutos. Eu gosto sempre de mapear essa floresta, entender onde é que eu tô localizado pelo macro, para daí sim a gente entender as possibilidades dos movimentos, as forças de cada região. Bom, a gente já estava mapeando nos últimos vídeos de fechamento essa baita dessa zona de suporte. É uma região perto aqui da casa dos 127 mil pontos, que toda vez que eu atinjo essa região, eu entro com bastante defesa na ponta compradora. Então não foi diferente no pregão de ontem, eu deixei aqui um cenário de um Bull 180, é um padrão bem forte comprador dentro da nossa metodologia. Inclusive isso me gerou um pouco de viés aqui, que eu já vou compartilhar com vocês no pregão de hoje, e que me dificultou um pouquinho mais a gente fazer a venda. Mas antes da gente ir para o pregão de hoje, eu deixo marcado sempre essas regiões. Eu venho aqui, coloco uma linha nessa região e demarco, porque é bastante importante esse teste ou então a falha do teste na máxima ou mínima do dia anterior ou então da região. Bom, a gente tem aqui a mínima do pregão de ontem quase sendo a mesma mínima desse primeiro aqui, desse dia 8 de março. Ó. Dia 8 de março, a gente tem a mínima desse pregão no 127,100. O pregão de ontem, faltou um tique para a gente testar. A mínima de ontem é 127,105. Então, eu ainda não tinha pensado em liquidez, pensado em compradores defendendo a região. O que eu quero? Eu quero comprar barato. Aqui é uma baita de uma região que vai ter stops de quem está tentando comprar. Então, o stop de uma pessoa comprada é o quê? Uma ordem vendida. Então, se eu tenho ordens de venda nessa região e eu quero comprar, eu venho comprar de quem está vendendo nessa região. Isso daqui é a característica de busca de liquidez. É o que aconteceu exatamente aqui, ó, nesse fundo. Tinha muita gente querendo vender esse rompimento e também gente comprada querendo vender com ordem stop de venda aqui nessa região. Então, big players, compradores, venham agredir essa região justamente para capturar todas essas ordens, comprar de quem está vendendo barato. Então, pensando nisso, a gente tinha as chances de violação desse fundão aqui macro. Outro ponto que aumentavam as chances de violação desse fundão macro é o fato de ontem a gente não ter conseguido renovar a máxima do dia anterior. Se eu vier aqui para a máxima do dia 25, eu não consigo violar no pregão de ontem essa máxima. Isso daqui ainda está dentro de um cenário que de topos e fundos descendentes. Apesar de eu ter esse baita desse Bull 180 aqui nesse pregão, eu ainda estou dentro desse cenário de topos e fundos descendentes nesse preço. Por isso eu tenho a maior chance de violação desse fundo do que renovação dessa máxima anterior aqui. Então, trazendo todo esse sentimento para o pregão de hoje, a gente estava mapeando essas possibilidades do que? Do preço acabar defendendo nessa região, fazendo um fundo ascendente e já jogar para cima. Ou então a possibilidade de um falso rompimento dessa região e acabar devolutiva aqui em V desse movimento. Então, mapeado esse sentimento, a gente também estava observando isso no cenário do diário. Eu trouxe isso aqui para vocês nos outros vídeos de fechamento, que a chance de eu confirmar um rompimento de uma região com mais de 3 barras consecutivas da mesma cor é muito difícil. E qual que é a situação que a gente encontra aqui no diário? Eu já estou na 5ª barra para tentar fazer o rompimento dessa região aqui de suportão. A chance de eu conseguir romper essa região é muito difícil pela sequência de barras. Eu preciso ter aqui um retorno, um descanso no preço para daí sim, se for para romper, eu conseguir executar esse rompimento. Porque eu já chego aqui gastando muito combustível. Eu já estou a 4 pregões aqui acelerando nessa queda. A chance de eu conseguir vencer, depois de 4 pregões aqui consecutivos, vencer essa zona de suporte
é muito reduzida. Então, com esse pensamento, a gente veio aqui para o pregão de hoje, voltando aqui para os 60 minutos, a gente já abre dentro de o quê? Uma possível falha de máxima. Eu já falho a máxima. Eu estou com o cenário aqui da média móvel de 20, com a média móvel de 8 alinhadas para o preço o quê? Partir em sequência nesse movimento e tentar romper essa máxima aqui. Mas pelo contrário, eu já entro com uma forte derretida na ponta compradora. Pelo cenário dos 2 minutos, qual que era a minha situação aqui? Pelo cenário dos 2 minutos, eu estava mapeando essa região aqui, ó, de queda do dia anterior, onde a gente abre na retração de 61% dessa pernada de queda. Então, pegar a retração desse movimento, fundo com o último topo, olha lá a retração de 61 fazendo a abertura, e eu já entro com essa barra, mega barra elefante aqui de queda vendedora. Então, é uma grande impulsão de queda. Isso daqui já caracterizaria a tentativa dos vendedores de vir buscar essa região de liquidez nesse fundão aqui maior. Então, era a grande possibilidade. Pelo 2 minutos, eu tô com a 220 por baixo. Pelos 5 minutos, 228 alinhadas. 1 minuto, 228 alinhada. Todos os time frames aqui, os principais que eu utilizo, estão todos alinhados e me deixam essa mega dessa barra vendedora. Então já estava aqui demonstrando, pelo menos para essa abertura, a intenção desses players. Eu fiz um primeiro trade na contratendência, justamente o que? Por conta um pouco de viés. Eu peguei retrações desse dia anterior, eu estava aqui ó, observando as possibilidades de retorno às retrações, e quando eu agrido toda essa região aqui, ultrapasso 61%, eu executei um trade na contratendência aqui pelos 2 minutos. Eu comprei essa barra mais forte aqui, a partir do momento em que eu enxergo essa barra maior e eu não tenho mais esses vendedores aqui atuando com grande pressão, eu possibilito um retorno desse preço. Só que, inicialmente, eu sei que eu estou saindo de um primeiro movimento. Esse primeiro movimento aqui de retorno, a chance dele dar sequência, pensando numa volta em V, é apenas de 10%. Das vezes. Inclusive eu comuniquei isso para os alunos ali da sala. Falei, ó, a chance da gente fazer um movimento em V agora é de 10%. 90% das vezes a gente vai continuar esse movimento. Só que a gente sabe que o viés muitas vezes atrapalha a gente. Eu já estava com o pensamento de que a gente está na 4ª barra consecutiva de queda. A chance de causar o rompimento da mínima vai ser mais difícil, de confirmar o rompimento da mínima. Então isso aqui estava assim, ó, me incomodando. Tanto que eu vim querendo mais olhar para o lado comprador do que para o lado vendedor. Então isso daqui foi um erro meu no começo desse pregão. Então fiz uma operação na ponta da compra. Como o meu risco era muito pequeno, eu coloquei inclusive abaixo dessa barra 14 comprando aqui. Eu resolvi tirar aqui um pouco de lucro já no meu 1 para 1, no meu respiro do preço aqui na região da VWAP, na região da média móvel de 20 dos 2 minutos. Retirei minha região de parcial e quando deixa essa barra aqui, ó, número 18, eu saí dessa operação na ponta da proteção. Então, assim, saí desse primeiro trade na proteção, rendeu praticamente um 0 a 0 aqui dessa operação e eu já identifiquei o que? Opa, o vendedor ele realmente está com mais força. Eu tô sendo teimoso em buscar compras aqui, sendo que o vendedor ele tá deixando barras mais sólidas. O comprador aqui, ó, ele tá deixando bastante pavio. Eu volto para a média móvel de 20 e eu não tenho força compradora nessa região. Então, a partir desse momento eu falei, o viés está me atrapalhando. Deixa eu eliminar todo esse viés que eu tenho e eu vou seguir o preço, vou seguir o fluxo. Então, mesmo a gente tendo aí mais experiência conforme o passar do tempo, a gente tem que se blindar muito na nossa mente. A nossa mente acaba atrapalhando esse cenário. Então, assim, a gente vai ser posto em situações que a gente vai ser testado o tempo todo. Vai o quê? Da gente conseguir entender, será que isso realmente é coisa que eu estou enxergando no preço, tecnicamente falando? Ou é coisa da minha cabeça que está enviesada para algum tipo de operação? Então, quando eu enxerguei que os preços passaram de novo para baixo das médias móveis e eu não tenho mais defesa de compradores aqui, falei, eu vou esperar o próximo gatilho para entrar numa possibilidade vendedora. E ele veio justamente aqui, ó, nessa barra número 33. Eu fiz uma venda, olhando aqui cenário junto, casado com 5 minutos, que era na perca dessa barra número 12. Só que eu peguei no retorno dessa barra 14, que inclusive aqui, ó, pelo 2 minutos, acabou sendo o pavio dessa barra número 33.
Então vendi aqui nessa 33, coloquei o stop aqui em cima, tava um stop ainda barato desse movimento. E com o pensamento do que? 120 pontos de stop, com o planejamento do trade de dar sequência nesse movimento, acionar esse pivôzão aqui de baixa, impulsão, correção, continuidade desse movimento, projetar os alvos para frente e buscar também a mínima desse movimento. Então já estava aqui projetado esses alvos para baixo, essa impulsão toda aqui para baixo. E também eu estava projetado com essa barra elefante aqui para baixo, tentando buscar o primeiro push. O primeiro push, que é o 100% dessa barra elefante, estava no 127,080. Confluía com a região de mínima aqui, de todo aquele range dos 60 minutos. Era o meu alvo dessa operação. Fiz aqui então a operação na ponta da venda, vendendo essa barra número 33. Bom, vendi essa barra número 33 e estava aguardando. Minha primeira região de parcial era essa mínima. Eu estava muito confiante na agressão dessa região, justamente pelo cenário que estava sendo formado aqui do macro. Pô, terceira falha de novas máximas. Eu já falhei no pregão de ontem. Hoje eu já abri com essa mega barra. Isso daqui, para mim, indica a tentativa dos vendedores em buscar toda aquela região. Então eu estava bastante convicto nessa venda, tanto que eu deixei para fazer minhas primeiras regiões de parciais nessas regiões aqui de violação da mínima. 127,080 foi a minha região aqui de primeira parcial. Bom, preço estica, volta aqui praticamente para o ponto de entrada, seguro todo esse calor, ele estica de novo. E aí eu acabei protegendo aqui, tecnicamente falando, que o meu ponto técnico era também o 0 a 0, que era esse topo aqui em cima. Então nesse pico de volatilidade aqui que a gente teve, ele acabou me eliminando no 0 a 0 dessa operação. Só que aí, qual que é a nossa leitura? Pô, média móvel de 20 continua inclinada para baixo, olhando 2 minutos. Se eu for para os 5 minutos, é o primeiro teste na média móvel de 20 também inclinada para baixo, média móvel de 8 inclinada para baixo. Todo o cenário continua vendedor. Eu ainda não busquei a minha região de liquidez mais macro. Qual foi minha atitude? Corri para o 1 minuto, localizei essa exaustão dos compradores. Olha só a quantidade de barras sequenciais que a gente coloca nesse movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras sequenciais. A minha atitude foi imediatamente vender na primeira barra vermelha que a gente tem. É só uma captura de liquidez. Aqui ele tirou muita gente que estava na condução dessa venda, ou então tentando vender esse cenário, ou até mesmo colocou o pessoal na compra, né, achando que isso aqui seria uma volta em V. Só que não é uma característica de volta em V. Então, venda executada mais uma vez nessa barra 95 aqui do 1 minuto. Foi praticamente o mesmo ponto de venda que eu tinha feito aqui nessa primeira região. E aí sim, o preço acaba derretendo, voltando para o 2 minutos, ele deixa um cenário de Bear 180 aqui em acionamento de Lock 2, depois deixa ainda mais um cenário de uma GBI, e aí o preço ele realmente acaba indo embora. Preço vem atingir nossa região de alvos. Eu fiz aqui minha primeira parcial na região do 127,080, depois peguei uma outra parcial no 127 bola, que era o primeiro alvo de toda aquela projeção daquele pivô de baixa, e também a região do bola. Essas duas aqui eram os alvos da minha venda, dessa operação. E aí ele cumpre todos esses alvos. Eu estava com outra parcial aqui no 820. Aqui realmente foi sacanagem, porque faltou aqui, ó. Pô, ele chegou no 830. Faltou 2 ticks para repegar aqui minha próxima parcial. Ele acaba atingindo aqui um push e meio daquela barra Bear Elefante, a barra número 1, e acaba retornando. Aqui eu já tenho um possível cenário de contra-tendência. Eu já estou agredindo toda aquela região de fundo do macro. Eu já estou naquela quinta barra consecutiva do gráfico diário. A chance desse preço simplesmente continuar para baixo é muito pequena. Então já seria possível comprar essa barra aqui, 64, que é uma BT Kamikaze. Ou então pelos 5 minutos eu tenho um cenário mais bonito ainda. Isso daqui era para mim uma barra de início de movimento e essa daqui já é uma barra de exaustão de movimento. Já estou afastado da média de 200, afastado até da média móvel de 20, e eu não consigo produzir continuidade. Pelo contrário, aqui eu tenho também uma BT Kamikaze pelos 5 minutos, foi um belo de um gatilho comprador. Essa BT Kamikaze a gente também chama de GBR, é uma Green Bar Reversal dentro do nosso método, após uma barra elefante de exaustão de movimento. Casava também com a possibilidade da falha do diário. Tanto que o comprador ele já devolve praticamente aqui, ó, um V imediato nesse movimento. Quando a gente rompe essa barra 29 para cima,
a gente aciona o pivô de volta em V. É o mesmo cenário formado no pregão de ontem que eu comprei. Então, o acionamento dessa 29 para cima ficou exatamente o mesmo contexto aqui, ó, de compra do rompimento dessa barra número 16. A média móvel de 8 ela já está calçando o preço e a média móvel de 20 ela não tem mais força para seguir esse movimento. Pivô de volta em V gera alvo na máxima do dia. Então, pensando aqui nesse pivô de volta em V, a compra acontece aqui, a média móvel de 8 ela já está virando, calçando o preço como possível suporte, então a média ela ganha bastante potência, e aí é possível fazer essa compra desse momento aqui. Bom, primeiro os alvos que eu tenho para projetar esse V. Eu posso projetar esse V aqui para cima, através do, como se eu medisse aqui, ó, um Bull 180. Então, identificando essa força vendedora, esse retorno comprador imediato nesse movimento, eu vou pegar o quê? Vou pegar um push, vou pegar 2 pushes, vou pegar 3 pushes desse movimento e projetar esse movimento para cima. Então, é a primeira região de alvo que a gente pode vir buscar. Ó, primeiro push acaba sendo aqui no 710, é onde o preço trava pela primeira vez. Depois ele paga 2 pushes aqui desse movimento de novo nesse retorno aqui, olhando, analisando esse Bull 180. E eu também posso vir buscar a região de máxima desse range aqui, ó. Ele acaba conseguindo executar esse rompimento com grande potência. Por que eu não posso pensar em vendas nessa região aqui, ó? Porque eu estou ativando um pivô de volta em V. Eu tenho espaço gráfico para ter esse movimento ascendente. E se eu for ampliando os meus time frames, aqui eu estou nos 5 minutos, eu vou colocar no 15 minutos. Olha só como eu não tenho força de vendedor aqui nessa região. As barras vendedoras, elas são barras de pausa de movimento. Então, eu também tenho aqui esse movimento, ó, grande de força compradora, segurando aqui na região de 1/3. Isso aqui a gente chama o quê? De um breakout play, BOP, dentro da nossa metodologia. Apenas aguardando as médias alinharem e ele dá sequência nesse movimento. A gente tem o rompimento da máxima do dia com uma barra sólida pelo cenário dos 15 minutos. Eu tenho o rompimento com a barra sólida pelo cenário dos 5 minutos. Inclusive essa barra número 75 é a melhor barra para a gente poder fazer uma compra de rompimento, porque eu saio com ela apoiado pela média móvel de 20, pela média móvel de 8, ambas ascendentes e alinhadas. Essa barra aqui, ela tem mais de 70% de chance de continuidade do movimento. Então, essa barra número 75 seria a entrada aqui desse cenário do BOP. Caso quem não conseguiu abraçar durante esse movimento de alta, aqui seria o cenário de continuidade do movimento. E a partir do momento em que eu faço essa continuidade do movimento, acionando essa máxima do dia, eu tenho o acionamento desse Bull 180 macro. Pensando numa força vendedora, eu tenho a anulação pelo lado dos compradores aqui, deixando esse Bull 180. Então eu vou buscar alvos desse movimento para cima. Pego aqui através da minha projeção de Fibo, mínima do dia, máxima do dia, projeto para cima e vou buscar. Olha onde foi a máxima do dia. Acabou sendo aqui na região de primeiro alvo desse espelhamento da volta em V. Preço realmente bastante forte, atinge aqui essa região e aí sim a gente acaba gerando essa falha. Qual que é o possível movimento aqui para uma continuidade? A gente consegue entender que a gente está dentro de um movimento lateralizado. Quando a gente consegue fazer o rompimento dessa região aqui, ó, nesse movimento, é possível a gente fazer o retorno desse movimento e anteriormente o que era a nossa resistência, agora ser tratado como nível de suporte para a gente dar sequência nesse movimento aqui comprador. Então esse daqui é uma possibilidade inclusive de movimento para amanhã. Vamos ver se a gente consegue defender dentro dessa região aqui, ó, de troca de polaridade a força compradora. Outro momento também que eu posso analisar é justamente o que? O retorno. Deixa eu botar no 15 minutos. Um retorno através das retrações desse movimento. Eu entendo que isso aqui é uma grande força compradora. Deixa eu pintar de verde aqui para ficar mais didático. Uma grande força compradora. E eu quero entender até onde os vendedores eles vão ter força para causar uma correção. Seja de 1/3, seja de 50% do movimento, seja de 2/3 do movimento. Quero entender qual vai ser a força dos players na ponta da venda para causar esse retorno. Então vou monitorar através dessa maneira amanhã esse índice futuro, com as possibilidades de uma troca de polaridade nessa região e uma possível sequência de movimento. Então esse daqui é o meu cenário para índice futuro. Vamos acompanhar aí no pregão de amanhã. Vamos olhar aqui agora o Dolinha. Pô, o Dolinha realmente aqui, ó, não soltou o freio de mão. Inclusive foi um pregão até parecido com o de ontem, né?
se a gente analisar, abertura em gap de baixa, defesa imediata do lado do comprador e depois um retorno desse movimento. Abertura em gap de baixa, defesa imediata do lado do comprador, depois praticamente aqui, ó, uma volta em A, mas sem violar a mínima anterior, o que está causando aqui a continuidade desse movimento. Se eu afastar um pouco mais o time frame, afastar um pouco mais o cenário aqui, aumentando o time frame, ó, 15 minutos, eu consigo observar que ele está bem consolidado, né? 60 minutos, ó, olha a consolidação que eu tô na costuração da média móvel de 20 e de 200 aqui, ó, uma costurando com a outra, um cenário bem ruim, inclusive de ser operado. A gente, ao mesmo tempo que está produzindo topos descendentes, a gente está produzindo fundos ascendentes, a gente está praticamente triangulando esse dolinha aqui, né? Uma triangulação, ó, dessa maneira aqui, ó. Então o dolinha deve aí andar nos próximos dias, a gente está deixando pregões bem pequenos, mesmo cenário do índice, ó, pregões curtos. Vamos ver qual que vai ser aqui a movimentação do dolinha, mas o que eu enxergo, por exemplo, para o movimento aqui da abertura de hoje? Bom, primeiro de tudo, eu vou analisar o pregão de ontem. O pregão de ontem teve aqui uma predominância compradora. Eu consegui um forte movimento comprador e deixei uma possibilidade de um fundo ascendente aqui nesse movimento. Então eu vou pegar retrações do dia anterior também e vou mapear esse movimento. Eu faço a abertura na retração de 61%. Aqui eu estou nos 5 minutos. E imediatamente eu tenho a defesa do lado dos compradores. Olha o tamanho dessa barra, a primeira barra dos 5 minutos. A segunda barra dos 5 minutos é uma bottom in tail também, uma BT, um padrão de candle comprador desse movimento. Bem parecido com essa força compradora que a gente desenrolou aqui, ó, no começo do pregão de ontem. Hoje, inclusive, foi bem parecido pelo 1, pelo 2 e pelos 5 minutos. Quando eu consigo efetuar o rompimento dessa região de máxima, então pensando em compras, pô, seria uma possibilidade compradora desse dolinha? A região é de interesse, valida essa compra, e o evento é de potência bem grande, também valida essa compra. O que eu tenho que entender? Qual é a distância que esse preço tem para percorrer para cima? Bom, eu tenho possibilidade de renovação da máxima do dia anterior. Então seria uma possibilidade de alvo, e após a gente conseguir fazer o rompimento desse topo anterior, a gente pode ativar esse espelhamento em V. Inclusive, aqui foi um dos melhores gatilhos para compra desse dólar. Essa barra 12 dos 5 minutos, ou pelos 2 minutos, eu tenho aqui uma entrada de um gatilho comprador. Aqui que é muito sólido, que a gente já backtestou esse ativo aqui, que é essa barra número 30. Ela nasce na 200, ela fecha para cima da 20, dando sequência nesse movimento. Então seria aqui a oportunidade de compra com stop aqui nessa mínima, ancorado por essa troca de polaridade, ancorado pela média móvel de 200 do 2 minutos servindo como suporte. Tinha essa possibilidade de trade, 5 minutos também todo o cenário alinhado, ó, a troquinha de polaridade aqui como ficou bem bonitinha, né? E aí qual que é a minha região que eu vou buscar? Além da máxima do dia anterior aqui atrás nessa linha, eu posso ativar esse espelhamento em V aqui para cima. Então pego minha projeção de novo, mínima desse movimento, máxima aqui e espelho. A máxima do dia de ontem casava junto com esse primeiro alvo. Acaba sendo aqui a região de máxima do dolinha, ele acaba tendo um recuo maior, volta para a média móvel de 20 e a gente tem a falha da continuidade. A falha da continuidade, falha em renovar novas máximas, podemos produzir novas mínimas, que era nessa mínima anterior aqui. A possibilidade de venda no dolinha depois dessa falha de máxima vem aqui nesse candle número 31 dos 5 minutos. Por quê? Porque aqui eu já tenho a média móvel de 8 por baixo da média móvel de 20, virando esse cenário e deixando aqui a falha dessa continuidade. Então, pensando em vendas, vendendo nessa barra 31, alvo casaria junto com a renovação da mínima e média móvel de 200 dos 5 minutos. Também posso pegar níveis de retração desse movimento para casar junto com as possibilidades de alvos, ó. Então, tem o 61 aqui também, que é uma possibilidade de alvo. Ou então, esse movimento aqui, ó, de projeção para baixo, a gente pode pegar também através das projeções desse movimento. Impulsão, correção, primeiro alvo aqui atingido nesse movimento, depois ele ainda vem conseguir aqui atingir o segundo alvo nesse tique desse movimento. Depois a linha testou paciência, né? Porque ele começa costuração, 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 e aí sim ele consegue vencer, deixar esses fundos ascendentes, renovando as máximas, coloca aqui o movimento ascendente. Mas bem difícil de confiar nesse movimento do dolinha já no final do pregão praticamente, ó, 5 horas da tarde ele decidiu tomar um rumo, né? Aqui a galera já tá cansada de esperar ele andar. A dolinha tem sido um movimento aqui bem mais curto, né, na sua movimentação, tem entregue menos movimentos, dá pra gente operar o dolinha por um time frame maior,
Então tá ruim de operar 2 minutos porque tá aparecendo o gráfico de Renko. Então eu prefiro aqui operar 5, 10, 15 minutos do dólar, mas não os time frames menores porque tá gerando bastante gatilho falso nesse dolinho. Bom, pessoal, este aqui foi o nosso vídeo de fechamento. Muito obrigado aí pela audiência. Amanhã não vai ter vídeo de fechamento, eu vou fazer uma viagem aí na Páscoa, então encerramos a nossa semana dos vídeos de fechamento por aqui. Uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa aí para todos vocês. Semana que vem estamos de volta. Valeu!